Tempos Modernos, de 1936, é um marco na filmografia de Charlie Chaplin. A linha de montagem da fábrica que o filme retratou havia acabado de nascer na época em que viveu Karl Marx. Marx era alemão e viveu de 1818 a 1883. No século XIX, período em que o capitalismo industrial estava se consolidando na Europa. As máquinas se disseminavam, operadas por trabalhadores assalariados. No filme Tempos Modernos, o Carlitos operário, criado por Charlie Chaplin, evidencia como na fábrica capitalista ocorre a exploração do trabalho que os operários realizam, justamente o ponto de partida para a discussão e análise da sociedade capitalista de Marx. Que concepção de sociedade Marx descreveu a partir da observação do mundo capitalista? O que ele trouxe de novo, especialmente para a sociologia? Para responder a essas perguntas, fomos a Sabaúna, um distrito isolado de Mogi das Cruzes, a menos de 70 quilômetros de São Paulo. Aqui, a economia gira em torno de uma única fábrica. São 320 empregos para uma população de 5 mil pessoas. Seria para o Marx, no século XIX, uma típica cidade operária. Porque no século XIX as cidades, em geral, se reuniam em torno de uma fábrica ou de uma mina. O professor de Ciências Sociais, Antônio Carlos Mazeu, da Unesp de Marília, nos acompanha. As perguntas sobre Marx e a sociologia também nos levaram ao encontro de um dos mais renomados pesquisadores em sociologia do país, Gabriel Kohn, da Universidade de São Paulo. O professor Kohn vai ficar conosco neste e nos próximos 2 programas, sobre outros 2 autores clássicos, Max Weber e Emílio Durkheim. Primeira pergunta a ele: que importância a obra de Marx tem para a sociologia? Olha, houve uma época até que se dizia que ele não tinha importância nenhuma, viu? Porque ele era considerado um economista, um filósofo, sei lá, um grande revolucionário, mas ninguém diria que ele tivesse contribuição para a sociologia. Que, aliás, quando ele escreveu, etc. e tal, pouco mais existia do que o nome inventado pelo Comte, um autor contemporâneo do Marx, que o Marx não gostava especialmente, ele tinha antipatia pelo Comte. Até porque o Comte, na perspectiva do Marx, era muito conservador, etc. Kohn se refere ao filósofo francês Auguste Comte, que em torno de 1830 foi o primeiro a usar o termo sociologia. No entender do Marx, o capitalismo produz uma primeira relação social fundamental, da qual derivam N outras, que é a relação de assalariamento, a relação de compra e venda de força de trabalho, que não é uma relação natural, ela teve que ser inventada. Alguém tem a indústria, alguém tem capacidade de trabalhar, a relação que se estabelece é eu vendo minha capacidade de trabalho para quem tem a indústria. Essa relação é central. Quer dizer que quando o pesquisador Flávio Sais, no programa sobre capitalismo no Brasil, disse: a ideia do trabalho assalariado seria, vamos dizer, o núcleo da concepção de capitalismo. Então, ele estava pensando de acordo com as descobertas de Marx. A história de Sabaúna se confunde com a expansão do capitalismo no Brasil. Lugar de passagem da antiga ferrovia São Paulo-Rio de Janeiro, era ponto de parada obrigatório para o abastecimento dos vagões com a produção agrícola local. Qualquer sociedade capitalista vai ter como desde a sua origem, vai ter como fundamento a ferrovia. Por que a ferrovia? Porque a ferrovia, antes de mais nada, é um instrumento de circulação da produção. Hoje, a estrada de ferro não transporta mais produtos agrícolas. A produção da fábrica de aquecedores, tomadas e chuveiros elétricos sai daqui pela rodovia Presidente Dutra, que praticamente acabou com o transporte ferroviário. O trem é usado apenas para o transporte de carga. A fábrica é a principal fonte de renda dos habitantes de Sabaúna. Sabaúna, ela está numa área de preservação.
Então não podemos ter unidades fabris aqui, a não ser essa que já existia quando essa legislação foi feita, né? Eu diria até que a gente, olhando alguns setores da produção, lembra aquele famoso filme do Chaplin, em tempos modernos, né? Onde exatamente o trabalhador enlouquece pelo trabalho repetitivo. E ele enlouquece, lembra que o Chaplin sai apertando o botão, ele vê um vestido, vê os botões, ele vai querer apertar o botão do vestido da mulher. Marx, ele tem, como todos os grandes autores, tem um grande problema. O problema dele era, como é que eu posso explicar a dinâmica extraordinária dessa sociedade que se transforma de uma maneira verdadeiramente revolucionária por força de mudanças econômicas que tem como propulsor uma determinada classe, né, um determinado conjunto de pessoas. Eu não estou definindo com precisão, mas enfim, tem como propulsores o conjunto dos capitalistas, o conjunto daquilo que ele chamaria a classe burguesa. Como é que essa coisa caminha? Quais são as tendências? O que ela está produzindo? Quais são os limites disso? No capitalismo, o trabalho é livre, não é? O trabalhador vende a sua força de trabalho e o empresário capitalista compra a força de trabalho. É uma sociedade baseada na propriedade privada dos meios de produção e é uma sociedade fundamentalmente organizada em função da produção de mercadorias. Então, obviamente, isso implica numa necessidade de um trabalho livre e de um trabalho transformado em mercadoria. Então, obviamente, que o Marx, quando vai analisar a construção da categoria trabalho, ele vai dizer, olha, toda forma social tem uma forma histórica de trabalho e no capitalismo, como elemento central, é o trabalho livre e a venda da força de trabalho que move, vamos dizer assim, a estrutura social. O comprador da força de trabalho consome-a, fazendo o vendedor dela trabalhar. Este, ao trabalhar, torna-se realmente no que antes era apenas potencialmente. Força de trabalho em ação. Trabalhador. Para o trabalho reaparecer em mercadorias, tem de ser empregado em coisas que sirvam para satisfazer necessidades de qualquer natureza. Por isso, temos inicialmente de considerar o processo de trabalho a parte de qualquer estrutura social determinada. O que acontece no capitalismo? Primeiro, o trabalhador não tem mais os meios de produção, ou seja, não tem os instrumentos de produção. O trabalhador vende só sua força de trabalho. Eu quero trabalhar. Pois não, o que o senhor sabe fazer? Eu sou marceneiro. Eu não tenho a madeira, eu não tenho o machado, eu não tenho a serra, eu não tenho a plaina, não tenho nada. Eu chego na fábrica, a fábrica me fornece tudo. Ó, todos os instrumentos de produção estão aqui. Você vai pegar a sua capacidade de trabalho, vai utilizar os meus instrumentos e vai produzir. Isso que são os meios de produção. Um dos grandes lances de gênio dele é que ele não falava simplesmente em produção. Eu quero ver qual é a produção. Ele não falava simplesmente no trabalho. Ele falava no modo de produção. Quer dizer, como é que se organiza isso? O que significa o seguinte: que tipo de relações sociais estão envolvidos numa certa maneira de produzir que usa tais recursos, tais tecnologias, tais matérias-primas e, claro, tais trabalhadores e tais proprietários de indústria, né? Porque é o homem que está o tempo todo em busca das relações sociais, não necessariamente daquelas que você vê à tua volta, mas daquelas que estão escondidas por trás do modo como se apresentam as coisas na sociedade em que nós vivemos, né? Era esse o grande argumento dele. Quer dizer, não fique olhando só para as relações que você vê às tuas voltas. Procure aquelas que estão escondidas.
Porque se você descobrir as que estão escondidas, você vai entender melhor as que você vê à tua volta. Ele é o mais visceralmente sociológico dos grandes clássicos. Por isso, a análise de Marx do capitalismo vira uma análise da sociedade capitalista. Então veja qual é a lógica. Se o trabalho é a essência humana, se o homem é produto do seu trabalho, quando o ser humano que vai numa fábrica e vende a sua força de trabalho e tem expropriado uma parte dessa força de trabalho, que não lhe é paga, não é? O Marx vai chamar isso é uma alienação do trabalho humano. Então uma parte do seu trabalho está alienada. Por quê? Porque quando a gente pensa no trabalho humano, nós pensamos no resultado do trabalho. Então você imagina, isso o Marx vai chamar de processo de produção de mais-valia. Tentando exemplificar. Se eu faço um contrato com um capitalista, olha, eu vou trabalhar 8 horas por dia e vou receber R$10. Nessas 8 horas por dia, em 4 horas de trabalho, eu já paguei meus R$10, qual eu recebo. Aí eu trabalho mais 4 horas, que são mais R$10 que eu estou produzindo. Só que esses mais R$10 não vêm para mim, vão para o capitalista. O Marx vai dizer o seguinte, isto é uma expropriação do trabalho humano, e essa expropriação do trabalho humano eu vou chamar de mais-valor, ou mais-valia. O que o capitalismo está produzindo? O capitalismo é uma criação histórica de uma determinada classe social. A burguesia proprietária dos meios de produção. Ela tem que se relacionar com quem efetivamente produza. Ao se relacionar e colocar esse pessoal nas empresas, nas fábricas e tal, ela é obrigada a trazer para perto e organizar, de alguma maneira, esse conjunto que estava disperso por aí de trabalhadores diretos na produção. Resultado, o capitalismo produz, além de produtos materiais, além de mercadorias, produz uma nova configuração social. Para começo de conversa, uma nova classe. Ele sugere que, se o capitalismo gera uma nova classe que pode se orientar, combinar, organizar seus interesses de uma maneira que não tem compromisso algum com a manutenção da ordem capitalista, então na cabeça dele isso significa o seguinte, inexoravelmente, em algum momento essa nova classe vai fazer valer a sua capacidade e os seus interesses. E vai gerar um outro tipo de sociedade. Marx, sem dúvida, apostava nesse outro tipo, uma sociedade tipo socialista, que você não tivesse mais compra e venda de força de trabalho, não tivesse mais apropriação privada do trabalho, e na cabeça dele, tendencialmente, não teria nem mais o Estado como grande órgão coordenador da sociedade. O socialismo seria a realização inteira da ideia de sociedade, que significaria, no caso, associação livre de homens livres, não sujeitos a qualquer tipo de dominação externa. Isso seria, na cabeça de um autor como Marx, a realização plena da sociedade. Esse é o modelo, digamos, ideal que ele tinha na cabeça. Ele achava que havia condições históricas para, claro que num processo bastante longo, chegar a isso. Dessa análise de Marx, nasceram no século XX as correntes de pensamento chamadas marxistas, que dizem lutar pela criação de uma sociedade em que homens não explorem outros homens. Em 1917, a Revolução Russa, baseada no marxismo, buscou colocá-las em prática. Juntaram-se à União Soviética países do leste europeu que, em 1945, depois da Segunda Guerra Mundial, passaram a ser chamados de Cortina de Ferro. Metade da Alemanha de Marx fez parte da Cortina de Ferro. A queda do Muro de Berlim, em 1989, simbolizou o fim da União Soviética, 72 anos depois de sua criação. A primeira tentativa histórica de realizar aquilo que real supostamente era o propósito do Marx não funcionou. Na realidade, foi efêmera, em termos históricos foi uma coisa minúscula. 70 anos não é nada para a história. Foi uma espécie de espirro dentro da história. Eu não estou, com isso, desqualificando, é claro, eu estou me referindo, sem dúvida, à Revolução Soviética. Não estou desqualificando como fenômeno histórico, é importantíssimo, tem marcas gigantescas no século XX, e não só negativas, certamente não só negativas, muitas positivas, mas tem que considerar isso. Quer dizer, não é
por um ato revolucionário, assim, meio voluntarista, que você muda esse negócio. Então, temos que considerar que o capitalismo está aí, está firme, e não há, a não ser que você tenha uma concepção totalmente catastrófica, não há muita perspectiva de uma mudança no curto prazo, e nem seria desejável. Nessa sociedade capitalista analisada por Marx, a educação tem um papel decisivo. A primeira criança que nós trabalhamos, quem foi? Ele não tem, pessoalmente, uma reflexão sistemática sobre educação. Mas a tendência maior do Marx e dos seus seguidores é de desenvolver uma visão crítica sobre os limites da educação na sociedade contemporânea, que, no entender deles, estaria demasiado voltada para a reprodução das condições já dadas de vida social e não suficientemente voltada para criar indivíduos capazes exatamente de ir além, de transcender isso, né? E o que Marx pensaria do mundo de hoje? Olha, o Marx ficaria espantado por dois motivos, segundo a minha avaliação. Primeiro, ele diria o seguinte: tudo aquilo que eu avaliei, que eu analisei, está acontecendo, né? A mercadoria se transformou, não é mais um fetiche, mas é uma reificação. O mundo vive uma reificação. Todas as relações sociais se mercantilizaram, não é? O Marx imagina o Marx caminhando pela Avenida Paulista e olhando as revistas de mulheres nuas. Ele iria dizer: está aí o ser humano que virou mercadoria de vez, se vende pessoas nas ruas, não é? Ele diria que a mais-valia se realiza hoje de uma forma brutal, de que há uma concentração, de que houve aquilo que ele dizia que era uma tendência, aconteceu, a fusão do capital financeiro com o capital industrial, que é o capital monopolista do mundo contemporâneo, não é? E também iria dizer o seguinte: puxa vida, essas experiências socialistas falharam e falharam muito. O pensamento marxista se defronta, entre outras coisas no momento, com o seguinte problema: a forma tradicional de construir uma alternativa histórica ao predomínio unilateral da sociedade capitalista, que seria a organização política de uma poderosa classe trabalhadora, de um poderoso proletariado, essa condição não existe mais. A classe trabalhadora está na defensiva, perdeu as suas condições de negociação e não é uma força, e não será em futuro próximo. Os trabalhadores da produção não serão uma força capaz de mudar a sociedade. Então, essa alternativa se foi. O problema é qual é historicamente a alternativa possível e como é que ela pode se organizar. A partir de que indicações, por que modos, nacionalmente, internacionalmente, localmente, em nome de que bandeiras e por aí vai. O município de Águas de São Pedro fica a 180 quilômetros de distância da cidade de São Paulo. As coordenadas são: latitude 22 graus, 35 minutos e 58 segundos sul, e longitude 47 graus, 52 minutos e 34 segundos oeste. Águas de São Pedro é o menor município do país. Na área urbana de 4 quilômetros quadrados vivem 2.613 habitantes. Sem indústria e sem zona rural, o turismo é o motor da economia de Águas de São Pedro. Uma cidade como essa, que nós estamos aqui, isso é possível de ser visto com um pouco mais de clareza, porque talvez as relações sejam um pouco menos complexas do que em sociedades muito grandes, né? O que esperamos ver com mais clareza aqui em Águas de São Pedro, aproveitando a pequeneza da cidade, é a concepção de sociedade que aparece na obra de Durkheim. Aqui funciona como um laboratório de observação das relações sociais. Já já voltaremos à simpática Águas de São Pedro. Antes, receberemos em nosso encontro presencial um dos mais importantes sociólogos brasileiros,
Gabriel Kohn, da Universidade de São Paulo. Você já conhece Gabriel Kohn do programa sobre Karl Marx. Veja o que ele respondeu quando perguntamos qual é a importância de Durkheim para a sociologia. Ele se considerava o homem da sociologia, né? O criador, praticamente, o homem que botava a ordem na casa. Quando ele começou seu trabalho, isso significa na virada do século XIX para o XX, havia montanhas de autores propondo análises da sociedade, propondo uma ciência social. É o homem que atribuía a si a capacidade de dizer sociologia é isso. O que significava na cabeça dele, sociologia é a ciência dos fatos sociais. E na cabeça dele, fatos sociais é tudo aquilo que, por via do modo como os homens estão relacionados numa sociedade, se impõe a eles, como ação que eles têm que realizar, sob pena de ficar fora do conjunto. Para ver Águas de São Pedro pelos olhos de Durkheim, é preciso buscar os fatos sociais. Fato social é tudo aquilo que é um construto humano e que são formas de agir, de pensar e de sentir que se impõem aos homens como algo exterior, portanto algo que não nasce com eles, não brota de um sentimento interno, que se impõe exterior e que exerce uma certa coerção. Opa! O professor Kohn já tinha dito isto. O fato social se impõe aos indivíduos, de acordo com a concepção de Durkheim. Fatos sociais é tudo aquilo que, por via do modo como os homens estão relacionados numa sociedade, se impõe a eles, como ação que eles têm que realizar, sob pena de ficar fora do conjunto. Se usarmos a definição de Durkheim, as leis são fatos sociais. As leis impõem ações a cada um de nós. Não roubar, não aceitar suborno, não passar no sinal vermelho. Quem não segue certas leis é posto para fora da sociedade. Por isso, a pesquisadora Raquel Vaz, da Universidade de São Paulo, levou a equipe da Univesp TV à Câmara Municipal de Águas de São Pedro. O legislativo, para ele, é como se fosse a instância reflexiva da sociedade. O que isso quer dizer? A sociedade, no seu conjunto, elabora representações coletivas sobre o que é o bem, sobre o que se deve fazer, sobre o que se deve desejar. E essas demandas, elas devem chegar nessa instância mais racional, que é a Câmara dos Deputados, a Câmara dos Vereadores. O que quer dizer que é o fato de ser uma instância mais racional? Significa que as demandas chegam aqui e elas são discutidas. E a própria discussão já é um elemento de racionalidade, porque as pessoas expõem essas demandas, expõem essas ideias, têm sempre posições contrárias. E é nesse processo de discussão e de deliberação que se chega a uma ideia mais clara sobre aquilo que deve ser votado e ser transformado em lei. Quer dizer, a lei funciona como um mecanismo para orientar as ações dos homens. Ele tinha, sim, uma concepção da sociedade, de qualquer sociedade, mas especificamente daquela em que ele vivia, que o componente ideal consistiria no seguinte: idealmente para ele, uma sociedade estaria impecavelmente organizada. Forçando um pouco, é quase como de uma associação dos homens em que todos se sintam bem, ao mesmo tempo que obedecem às exigências do conjunto. Então, nessa perspectiva durkheimiana, a escola é importante, porque é lá que as crianças aprendem a obedecer. Por isso, depois da visita à Câmara Municipal, Raquel Vaz levou a equipe da Univesp TV à Escola Municipal de Educação Infantil de Águas de São Pedro. Olha, nós vamos falar, como todo dia a gente fala, das regrinhas. Quais são as palavrinhas que a gente usa? Por favor. E quando você machuca o amigo, o que você fala? Para ele, o sistema educacional tem papel central, porque é o lugar, por excelência, em que os jovens são apresentados às orientações que a sociedade espera deles. A visão deles da educação é a da
formação de cidadãos integrados na sua sociedade, digamos assim, disciplinados, o que não significa necessariamente submissos. Durkheim não era um homem avesso a exigências democráticas, mas era um homem, digamos, com uma visão extremamente severa da sociedade. Aliás, é o mais severo dos grandes clássicos. E o material, a gente pode rasgar, Acho que a primeira coisa que me chamou muito a atenção foi na gravação que foi feita há pouco, da professora com as crianças. Eu fiquei pensando nas coisas que ele escreveu sobre o processo de educação moral, sobre a importância disso como a primeira etapa de inserção da criança na vida social, que as crianças tinham um grande esforço de corresponder às expectativas da professora. Elas tinham esse grande interesse em aprender as regras, em mostrar que sabiam as regras, mesmo quando falavam coisas que não eram perguntadas. Mas ali, naquele momento, o que importa não é tanto o conteúdo do que está sendo ensinado, mas a formação no espírito da criança, dessa disposição de se integrar ao grupo. Aí a tia Ana fala assim, abaixa o volume, não é? Abaixa, gente, fala mais baixo, não é? Aí a tia Ana eu mexo no volume para baixar esse volume. E a gente pode traduzir isso, que a gente viu, pelo conceito que o Durkheim utiliza de espírito de adesão ao grupo. É um nome que é um pouco estranho, mas o espírito de adesão ao grupo é justamente isso, você sentir que faz parte de alguma coisa e é uma coisa que você gosta de fazer parte, é algo que te faz bem. Porque ele considera o homem como um ser social e por isso ele realiza a sua natureza na vida coletiva. E isso é uma coisa que traz uma certa satisfação para o indivíduo, porque ele, se vivesse sozinho, para o Durkheim, ele não seria plenamente homem. O que acontece? Você lembra o que acontece quando todo mundo começa a falar? Você não entende nada. Isso mesmo, a tia Ana não entende nada. Esse é o princípio dessa vida em sociedade, que significa o quê? Você aprender a respeitar as regras que existem na sociedade, você aprender a amar o grupo do qual você faz parte e você também começar a aprender a se colocar nesse mundo. Esse já seria o começo daquilo que o Durkheim chama de espírito de disciplina, você começar a refletir sobre essas regras que existem. Quando a professora, por exemplo, perguntava qual é a regra e por que a gente tem essa regra, tudo isso faz parte desse exercício, desse espírito de autonomia que é aprendido desde muito cedo pelas crianças e que faz parte dessa exigência desse mundo moderno, que é de crianças que não apenas sabem obedecer, mas que também sabem o porquê das regras, também sabem questionar, sabem por que seguem aquelas regras. As formas de convivência na sociedade, por serem sociais, portanto também culturais, elas não são naturais. E a tendência espontânea e cotidiana das pessoas é tomar como se fossem naturais. E o processo educativo tem que fazer frente a isso. Você não pode pensar o teu mundo social, como sendo uma coisa que é dada com a mesma naturalidade de uma árvore, né? Você tem que pensar como uma coisa dinâmica que tem a ver com a tua inserção no mundo, que sempre apresenta alternativas e que as alternativas não são assim simplesmente fantasiosas. Você tem que conhecer o mundo tal como é para poder saber o que é possível. Você tem que dissolver o caráter assim de suposta naturalidade das relações entre os homens para poder se localizar e poder contribuir na formação de novos integrantes da sociedade. Então Durkheim via a escola como transmissora das orientações da sociedade, responsável pela formação do ser social. Portanto, para ele, a educação também é um fato social. O ser social, ele está encarnado nisso que o Durkheim chama de representações coletivas, que são todas as ideias e sentimentos que nós compartilhamos e que estão encarnados, em primeiro lugar, e sobretudo nos códigos jurídicos, nos romances, na poesia, nos ditos populares, na nossa maneira de vestir. Tudo isso diz respeito a esse ser coletivo, e esse ser coletivo, ele de certa maneira está encarnado em cada consciência particular e está em interação constante com o ser individual, mas ele
ele está acima dos indivíduos, tanto nos indivíduos dessa geração, e parte da sobrevivência desse ser coletivo diz respeito ao fato de que ele é transmitido de uma geração a outra através da educação. Émile Durkheim viveu na França de 1858 a 1917. Ele assistiu à Segunda Revolução Industrial e à consolidação do capitalismo na Europa. Foi essa sociedade que Durkheim pensou. A questão que a obra dele procurou responder é: que laços se formam entre os homens e que constitui a sociedade? Eu quero saber o que produz laços. E aí eu não tenho outro jeito senão procurar quais são os imperativos que, pelo fato dos homens viverem uns com os outros, se impõem aos homens. Esses imperativos, ele chamaria de imperativos morais. Moral aí não significa necessariamente uma doutrina dos bons, das boas ações ou dos bons costumes. Moral aparece no seu sentido mais amplo de costumes e formas de fazer, formas de existir no interior de uma associação qualquer. Tem muito a ver com a ideia de ética. Isso só posso encontrar se eu puder demonstrar que a sociedade não é uma mera agregação de interesses, mas é exatamente um ente moral, um ente capaz de levar os homens a se associarem ao invés de se afastarem. A preocupação grande dele é com o tipo de sociedade que tem a marca capitalista. Durkheim e Karl Marx analisaram a mesma sociedade do século XIX, mas Durkheim tinha uma concepção de sociedade diferente de Marx. No entender dele, e isso diz muito a respeito do modo como Durkheim vê a sociedade, no entender dele, Marx comete um erro que nem era só ele a cometer, mas ele comete de maneira muito forte, que é o seguinte: achar que você pode encontrar na economia a explicação para o modo como a sociedade se organiza. E ele dizia, isso é impossível, porque a economia não tem capacidade organizadora. Veja o caso do mercado. O mercado não é uma forma de organizar a sociedade, pelo contrário, o mercado é dissolvente de relações sociais, ele não é aglutinador. O que eu tenho é que procurar alguma outra fonte de aglutinação, para usar o termo que ele usava, solidariedade dos homens na sociedade. E solidariedade aí significa laços entre eles, não significa necessariamente laços bondosos, digamos, laços entre os homens. A gente tem uma equipe com 44 funcionários que vão desde a limpeza, cozinha, monitores, professores especialistas, professor coordenador, secretário e atendente. É como se fosse a pecinha de uma máquina para ela engrenar, né? Então, quando falta uma pecinha, o negócio ele pode funcionar, mas vai ser mais difícil, entendeu? O ideal é que eu tenha 100% dos funcionários dentro da escola, senão um tem que cumprir a função do outro, aí nenhuma coisa nem outra acaba sendo bem feita. Se não tivesse faxineiro, a escola seria imunda. Se não tivesse o merendeiro, a gente não podia lanchar. E se não tivesse professor na sala de aula, a gente não iria aprender. Esse exemplo cotidiano de solidariedade entre os indivíduos é assunto do livro Da Divisão do Trabalho Social, escrito por Durkheim em 1893. Nesse livro, ele define os termos solidariedade e anomia. Anomia é um termo fundamental nele, exatamente. Literalmente significa ausência de normas, mas não é bem que não haja norma. O que há na perspectiva do Durkheim é que em certos momentos, em sociedades altamente complexas como essa que nós vivemos, o sujeito está exposto a um conjunto pouco articulado de normas e muitas vezes conflitantes. Então ele não sabe para que lado vai, ele não sabe muito bem para que lado seguir. E ele encontraria isso em alta escala na sociedade. E diria, pequenos grupos de convivência dos jovens estabelecem certas normas que colidem com normas da escola, que por sua vez colidem com normas do emprego e por aí vai. Por onde vai se orientar? O jovem, especialmente. Aliás, ele provavelmente viria como o segmento mais
mais penalizado das sociedades contemporâneas, os jovens. Durkheim é um homem preocupado com as instituições mais do que com os indivíduos. Nesse sentido, ele está no extremo oposto ao seu grande contemporâneo Max Weber, né? É o extremo oposto. Quer dizer, enquanto Durkheim olha, mas quais são as formas de organização que se impõem aos homens, os integram e lhe dão referência para agir, o Weber diria, não, eu quero saber quais são as orientações que os homens, os indivíduos, imprimem à situação e como é que na relação entre eles vão aos poucos criando a rede na qual continuarão a interagir. Mas isso é uma outra história que fica para um próximo encontro. Chegamos ao último dos autores clássicos da sociologia, Max Weber. Assim como Marx e Durkheim, Weber também buscou, com a sua sociologia, entender um problema que o intrigava. O problema da unificação do Estado alemão. Um processo que culminou em 1871, quando os estados da Confederação Germânica do Sul uniram-se em um só Estado, a Confederação Germânica do Norte. A Alemanha da juventude de Weber também era um Estado jovem. Ele queria saber em nome do que e de que modo a Alemanha poderia, uma vez consolidada como um Estado nacional, como é que ela poderia desempenhar um papel importante no mundo, nas relações com outras nações. Para responder isso, acabou desembocando numa concepção de ciência social que enfatiza a figura do agente, a figura do ator da ação, e enfatiza também os significados que as ações têm. Ou seja, as ações dos homens carregam propósitos, carregam intenções, e o problema é saber como decifrar isso. Neste encontro, além de Gabriel Kohn, que você já conhece, o pesquisador Flávio Pierucci, do Departamento de Sociologia da USP, é outro convidado da Univesp TV para expor o pensamento de Weber. O Weber queria dizer, a sociologia é feita de ações sociais praticadas por indivíduos. Não é de saída uma ciência dos grupos, é uma ciência dos indivíduos agindo socialmente. É isso que ele quer mostrar. E aí, quando esse indivíduo age em relação a um outro, você tem uma relação social. Ciência dos indivíduos agindo socialmente. Agir para Weber é praticar ações sociais. A ação social de Weber é muito diferente do fato social de Durkheim. Lembra-se? Fatos sociais é tudo aquilo que, por via do modo como os homens estão relacionados numa sociedade, se impõe a eles, como ação que eles têm que realizar, sob pena de ficar fora do conjunto. O fato social diz respeito ao coletivo. A ação social, como disse Gabriel Kohn, é centrada no agente. Que enfatiza a figura do agente, a figura do ator da ação, e enfatiza também os significados que as ações têm. Rua 25 de Março, centro de São Paulo, segunda-feira de manhã. Tudo aqui é ação social. Eu vendo, você compra. Eu mando, você obedece. Eu pergunto, você responde. Quer dizer, você tem tudo isso que são ações individuais, mas que já formaram uma espécie de dependência de uma outra, que é, portanto, então já se formou uma relação social. Max Weber definiu ação social em Economia e Sociedade, obra publicada 2 anos depois da morte dele, em 1922. Aliás, Gabriel Kohn foi quem fez a revisão técnica desta tradução. O que é Economia e Sociedade? É um enorme esforço para tentar, do jeito dele,
responder a questões que o Marx também se tinha colocado. Qual é a relação da economia com as outras formas de vida na sociedade? Como é que se relaciona a economia com a religião, com a arte, com a ciência, com o direito? Marx era um grande interlocutor dele, não o único, mas o grande interlocutor dele. Ele considerava um interlocutor fundamental. Weber nasceu em 1864, 19 anos antes da morte de Karl Marx. Ele achava que o marxismo ficava muito preso na ideia de fenômenos econômicos pura e simplesmente, e tinha uma ideia de causalidade que era: os fenômenos econômicos determinam os outros fenômenos, seja na área social, seja na área cultural, seja na ideologia, na arte, o que seja. O que o Weber tenta fazer? Dizer, olha, não vou negar que o modo como se organiza a economia tem efeitos sobre as diversas outras formas da vida social. Não é isso que está em jogo, não estou negando isso. Só vou negar que você possa, sempre que você encontra alguma forma de organização na sociedade, digamos direito, digamos religião, digamos a arte, ou seja lá o que for, você fazendo o caminho linear dali para a economia, você encontra a explicação de por que é assim e não de outro modo. O Weber vai dizendo, você tem formas que vão surgindo junto com o capitalismo, e o capitalismo, o pequeno capitalismo urbano, né, de produção mesmo, já de produção, que já de alguma forma vai racionalizando. Então, de que forma que o capitalismo nos produz um pouco? Porque ele nos leva a racionalizar a nossa vida. Você aprende a fazer implicitamente um livro caixa. Na perspectiva dele, a sociedade capitalista, ela representava, digamos assim, o horizonte histórico da sua época. Ele não pensava numa outra sociedade que viesse a substituir a capitalista. Ele queria saber o funcionamento interno disso. Funcionamento interno do capitalismo. A obra de Weber, que vai longe nessa ideia, é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. O professor Perucci fez uma tradução comentada do livro escrito entre 1904 e 1905. O capitalismo que a ética protestante com o qual a ética protestante acaba se casando é o capitalismo urbano, do pequeno artesão, normalmente têxtil, que vai agora ter um tear, 2 teares e tal. Então você vai entendendo como é que o Weber começa a ver a formação da burguesia como uma coisa paulatina e que vai educando uma classe dominante, que é a nova classe dominante, para ser uma classe dominante laboriosa. Não vai ser mais uma classe dominante guerreira, como a classe dominante feudal, vai ser uma classe dominante laboriosa, que vai trabalhar todos os dias e vai querer que os seus operários trabalhem todos os dias, daí o conceito de mais-valia absoluta no Marx, vai esticar a jornada de trabalho, tal, mas vai ser trabalho, trabalho, trabalho. O que é o espírito do capitalismo? É uma ética profissional. Não é economia capitalista, você percebe? Então ele abre um jeito de você chegar por fatores não econômicos ao capitalismo que não cabe em nenhuma outra ciência a não ser na sociologia. Fábrica de componentes de geladeiras, Diadema, na Grande São Paulo, segunda-feira à tarde. O modo de produção de uma fábrica é, na visão de Weber, uma manifestação da racionalização típica do funcionamento interno do capitalismo. Weber viu essa forma de organização em muitos aspectos da sociedade capitalista. Por exemplo, a burocracia, como forma de organização do Estado. Receita Federal, centro de São Paulo, segunda-feira de manhã. Aqui é um exemplo de como a racionalização se manifesta na organização do Estado. Um Estado que seja orientado em termos legais, com uma racionalidade que permita a previsão da ação, porque
porque senão você não tem capitalismo, você não tem ação econômica que permita rendimentos. É preciso a garantia de uma certa previsibilidade, e isso o Estado racional, legal, como ele dizia, permite. Então você tem que ter isso. Você tem que ter garantias para a existência de empresas que resultem no que é essencial no capitalismo, que é lucro, retorno para o proprietário. E você tem que ter também um Estado equipado para produzir e implementar políticas. Ou seja, você tem que ter um aparato administrativo eficiente no Estado. Esse aparato é a chamada burocracia. A burocracia é um tipo de racionalização. Quando ela funciona de um jeito, você fala, tivéssemos nós seguido os nossos interesses, nós teríamos terminado vítimas de interesses pequenos e briguinhas pessoais. E a burocracia ela tem uma lógica racional de buscar o melhor, né, que às vezes funciona. Então, quando funciona, você entende por que é uma coisa realmente muito moderna. A burocracia acabou concentrando a atenção do Weber também para entender até onde pode ir e quais são os limites de um capitalismo concorrencial, competitivo de mercado. Porque a burocracia não gera novas políticas, não toma novas iniciativas, ela simplesmente age rotineiramente. O problema do Weber é que esse corpo burocrático, que é muito bom quando age rotineiramente, ele vai se consolidando porque conhece cada vez melhor quais são as rotinas e vai impondo o modo rotineiro de operar sobre o resto da sociedade, incluindo nisso o próprio Estado, ou seja, a dimensão política da sociedade, e se impondo também à empresa. A política não pode depender simplesmente da rotina. Em função disso, o Weber constrói toda uma análise muito interessante dos choques e dos descompassos entre o burocrata e o político. O burocrata quer que tudo continue do modo que ele está habituado e do modo que permite prever as consequências. O político, se ele for realmente o político, está pensando nas necessidades de novas ações, novos projetos, novos programas para a sociedade toda. A questão é saber quem vai subordinar quem. A aposta do Weber era no político, porque ele não queria, o grande medo dele, aliás, era uma sociedade submetida a uma espécie de rotina estanque. E ele via o grande risco disso correndo na burocracia. Assim como Marx e Durkheim, Weber também pensou na educação. Ele achava que a educação era fundamental para duas coisas. Primeiro, para todo ser humano, a educação é fundamental exatamente para transformá-lo num indivíduo autônomo, dono do seu nariz. Isso por um lado. Agora, por um outro lado, o indivíduo tem que estar politicamente ligado à sua nação. Ele pode não ser um homem que tenha algo assim como uma obra de sociologia da educação, ou sobre pedagogia, técnicas e tudo mais, mas ele tem um tipo de enfoque que ajuda muitíssimo a pensar os fenômenos da educação. Por exemplo, tentar decifrar a dinâmica na sala de aula, digamos. Só para pegar um aspecto pequeno. Quais são os agentes lá dentro, como é que orientam as ações e como articulam as suas ações? E o que resulta disso? Será que o que resulta disso é, sem sombra de dúvida, mais conhecimento? Ou, eventualmente, que tipo de conflitos resultam disso? Como é que você pode encarar isso? Quer dizer, ele pode ajudar muitíssimo na análise de processos e das instituições educacionais. A galinha ruiva perguntou assim: vocês querem me ajudar a pôr o bolo para assar? Não. Existe uma sociedade ideal para Max Weber? A sociedade ideal para o Weber era uma sociedade em que as pessoas
pudessem ter os seus pontos de vista radicais, suas convicções radicais, certo? Sendo respeitadas por outras pessoas que também defendiam as suas posições de uma maneira radical. O Weber tinha uma concepção meio heróica da vida. Tudo depende da força com que o indivíduo luta entendeu? E a verdade com que ele age e com que ele, digamos, traça o seu caminho. O que há de bom num grande autor clássico? O que há de bom é o seguinte: ele me permite ver o mundo com um certo tipo de foco que me permita formular perguntas específicas e importantes. Qual é o limite dele? É o das perguntas que ele permite formular, porque outras perguntas estão fora do horizonte dele. Em resumo, você quer pegar grandes processos históricos, tendências de uma sociedade como um todo, e grandes processos de mudança, e a localização dos novos agentes de uma mudança possível, tem que ser Marx. Então, obviamente, que o Marx, quando vai analisar a construção da categoria trabalho, ele vai dizer, olha, toda forma social tem uma forma histórica de trabalho, e no capitalismo, como elemento central, é o trabalho livre e a venda da força de trabalho que move, vamos dizer assim, a estrutura social. Se o teu problema é saber quais são as formas de organização e de integração de uma sociedade como um todo, quais são os pontos em que isso revela falhas e, sobretudo, de que maneira os integrantes dessa sociedade são levados a internalizar as exigências dessa sociedade, tem que ser Durkheim. Porque ele considera o homem como um ser social e por isso ele realiza a sua natureza na vida coletiva. E isso é uma coisa que traz uma certa satisfação para o indivíduo, porque ele, se vivesse sozinho, para o Durkheim, ele não seria plenamente homem. Se o teu problema é saber qual é a dinâmica gerada por agentes que perseguem propósitos, perseguem interesses, têm objetivos e atribuem um certo significado a esse objetivo na sua relação com os agentes, tem que ser Weber. Se eu quiser ser uma espécie de weberiano ortodoxo, eu vou ter problemas. E ele seria o primeiro a me dizer isso. Dizer, olha, você não pode simplesmente embarcar na minha canoa do meu tempo. Ela é pequena, possivelmente furada, e ela não te traz, ela não vai a todos os portos. E nem sequer enxerga todos os pontos da margem. Ela é muito orientada. Então procure mais coisas. Tempos Modernos, de 1936, é um marco na filmografia de Charlie Chaplin. A linha de montagem da fábrica que o filme retratou havia acabado de nascer na época em que viveu Karl Marx. Marx era alemão e viveu de 1818 a 1883. No século XIX, período em que o capitalismo industrial estava se consolidando na Europa. As máquinas se disseminavam, operadas por trabalhadores assalariados. No filme Tempos Modernos, o Carlitos operário, criado por Charlie Chaplin, evidencia como na fábrica capitalista ocorre a exploração do trabalho que os operários realizam, justamente o ponto de partida para a discussão
e análise da sociedade capitalista de Marx. Que concepção de sociedade Marx descreveu a partir da observação do mundo capitalista? O que ele trouxe de novo, especialmente para a sociologia? Para responder a essas perguntas, fomos a Sabaúna, um distrito isolado de Mogi das Cruzes, a menos de 70 quilômetros de São Paulo. Aqui, a economia gira em torno de uma única fábrica social. O comprador da força de trabalho consome-a, fazendo o vendedor dela trabalhar. Este, ao trabalhar, torna-se realmente no que antes era apenas potencialmente. Força de trabalho em ação. Trabalhador. Para o trabalho reaparecer em mercadorias, tem de ser empregado em coisas que sirvam para satisfazer necessidades de qualquer natureza. Por isso, temos inicialmente de considerar o processo de trabalho a parte de qualquer estrutura social determinada. O que acontece no capitalismo? Primeiro, o trabalhador não tem mais os meios de produção, ou seja, não tem os instrumentos de produção. O trabalhador vende só sua força de trabalho. Então, eu quero trabalhar. Pois não, o que o senhor sabe fazer? Eu sou marceneiro. Eu não tenho a madeira, eu não tenho o machado, eu não tenho a serra, eu não tenho a plaina, não tenho nada. Eu chego na fábrica, a fábrica me fornece tudo. Ó, todos os instrumentos de produção estão aqui. Você vai pegar a sua capacidade de trabalho, vai utilizar os meus instrumentos e vai produzir. Isso que são os meios de produção. Um dos grandes lances de gênio dele é que ele não falava simplesmente em produção. Ah, eu quero ver qual é a produção. Ele não falava simplesmente no trabalho. Ele falava no modo de produção. Quer dizer, como é que se organiza isso? O que significa o seguinte: que tipo de relações sociais estão envolvidos numa certa maneira de produzir que usa tais recursos, tais tecnologias, tais matérias. No que o Chaplin sai apertando o botão, ele vê um vestido, vê os botões, ele vai querer apertar o botão do vestido da mulher. Marx, ele tem, como todos os grandes autores, tem um grande problema. O problema dele era, como é que eu posso explicar a dinâmica extraordinária dessa sociedade que se transforma de uma maneira verdadeiramente revolucionária por força de mudanças econômicas que tem como propulsor uma determinada classe, um determinado conjunto de pessoas. Eu não estou definindo com precisão, mas enfim, tem como propulsores o conjunto dos capitalistas, o conjunto daquilo que ele chamaria a classe burguesa. Como é que essa coisa caminha? Quais são as tendências? O que ela está produzindo? Quais são os limites disso? No capitalismo, o trabalho é livre. Não é? O trabalhador vende a sua força de trabalho e o empresário capitalista compra a força de trabalho. É uma sociedade baseada na propriedade privada dos meios de produção e é uma sociedade fundamentalmente organizada em função da produção de mercadorias. Então, obviamente, isso implica numa necessidade de um trabalho livre e de um trabalho transformado em mercadoria. Então, obviamente, que o Marx, quando vai analisar a construção da categoria trabalho, ele vai dizer, olha, toda forma social tem uma forma histórica de trabalho e no capitalismo, como elemento central, é o trabalho livre e a venda da força de trabalho que move, vamos dizer assim, a estrutura. Em capacidade de trabalhar, a relação que se estabelece é eu vendo minha capacidade de trabalho para quem tem a indústria. Essa relação é central. Quer dizer que quando o pesquisador Flávio Sais, no programa sobre capitalismo no Brasil, disse: a ideia do trabalho assalariado seria, vamos dizer, o núcleo da concepção de capitalismo. Então, ele estava pensando de acordo com as descobertas de Marx. A história de Sabaúna se confunde com a expansão do capitalismo no Brasil.
lugar de passagem da antiga ferrovia São Paulo-Rio de Janeiro, era ponto de parada obrigatório para o abastecimento dos vagões com a produção agrícola local. Qualquer sociedade capitalista vai ter como desde a sua origem, vai ter como fundamento a ferrovia. Por que a ferrovia? Porque a ferrovia, antes de mais nada, é um instrumento de circulação da produção. Hoje, a estrada de ferro não transporta mais produtos agrícolas. A produção da fábrica de aquecedores, tomadas e chuveiros elétricos sai daqui pela rodovia Presidente Dutra, que praticamente acabou com o transporte ferroviário. O trem é usado apenas para o transporte de carga. A fábrica é a principal fonte de renda dos habitantes de Sabaúna. Sabaúna, ela está numa área de preservação. Então não podemos ter unidades fabris aqui, a não ser essa que já existia quando essa legislação foi feita, né? Eu diria até que a gente, olhando alguns setores da produção, lembra aquele famoso filme do Chaplin, em tempos modernos, né? Onde exatamente o trabalhador enlouquece pelo trabalho repetitivo. E ele enlouquece, lembra? Fábrica. São 320 empregos para uma população de 5.000 pessoas. Seria para o Marx, no século XIX, uma típica cidade operária. Porque no século XIX as cidades, em geral, se reuniam em torno de uma fábrica ou de uma mina. O professor de Ciências Sociais, Antônio Carlos Mazeu, da Unesp de Marília, nos acompanha. As perguntas sobre Marx e a sociologia também nos levaram ao encontro de um dos mais renomados pesquisadores em sociologia do país, Gabriel Kohn, da Universidade de São Paulo. O professor Kohn vai ficar conosco neste e nos próximos 2 programas, sobre outros 2 autores clássicos, Max Weber e Emílio Durkheim. Primeira pergunta a ele: que importância a obra de Marx tem para a sociologia? Olha, houve uma época até que se dizia que ele não tinha importância nenhuma, viu? Porque ele era considerado um economista, um filósofo, sei lá, um grande revolucionário, mas ninguém diria que ele tivesse contribuição para a sociologia. Que, aliás, quando ele escreveu, etc. e tal, pouco mais existia do que o nome inventado pelo Comte, um autor contemporâneo do Marx, que o Marx não gostava especialmente, ele tinha antipatia pelo Comte, até porque o Comte, na perspectiva do Marx, era muito conservador, etc. Kohn se refere ao filósofo francês Auguste Comte, que em torno de 1830 foi o primeiro a usar o termo sociologia. No entender do Marx, o capitalismo produz uma primeira relação social fundamental, da qual derivam N outras, que é a relação de assalariamento, a relação de compra e venda de força de trabalho, que não é uma relação natural, ela teve que ser inventada, né? Alguém tem a indústria, alguém tem